Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! Que prazer ter você em nosso canal. Ao longo dos séculos, o rito do batismo tem sido uma identidade da Igreja de Cristo. Como o título desta aula nos revela, é a primeira ordenança da Igreja. A segunda ordenança será abordada na próxima aula. Mas infelizmente também ao longo dos anos, os desvios sobre o assunto do batismo, seu propósito, sua forma têm sido constantes. Esta lição tem a finalidade de expor a doutrina bíblica do batismo em águas da forma como o nosso Senhor Jesus nos ensinou, com o objetivo de instruir-nos. Faremos agora a leitura do texto áureo, que nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. A verdade prática nos diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Os objetivos são: primeiro objetivo, pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Segundo objetivo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. E terceiro objetivo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Pegue a sua revista ou a sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica em classe. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, que nos diz: versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante. Versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5, porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro ponto, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Subpontos. Primeiro, o batismo é visto como sacramento, a origem de um erro. Segundo, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. E terceiro, o batismo deve ser administrado aos adultos. O batismo pode salvar? Segundo o bispo de Hipona, Agostinho,
que introduziu o batismo como sendo um sacramento na igreja, transformando o batismo como sendo um sinal visível de uma graça invisível, tornando o batismo num sacramento salvífico e independente. Significa que mesmo a pessoa não tendo se arrependido de seus erros, sendo batizada, seus pecados serão remidos. Isso anula totalmente o sacrifício de Cristo. Vemos diante das Escrituras um grande erro doutrinário propagado pelo catolicismo, onde muitos reformadores também aderiram a essa prática, sendo o resultado de interpretações equivocadas da palavra de Deus. A diferença entre sacramento e ordenança. Sacramento, dentro do contexto da lição, significa um sinal ou juramento que confere a uma pessoa a graça divina. Já a ordenança significa em uma ordem que deve ser seguida, mas não possui um poder mágico, ou seja, ela não possui poder para salvar o pecador. Quem tem o poder para salvar o pecador confesso é Jesus Cristo, sendo Ele mesmo que nos deu esta ordenança descrita em Mateus capítulo 28, verso 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, a ordenança do batismo dada por Jesus e a sua igreja é uma confissão de quem já alcançou a graça, diferente do sacramento, onde a pessoa deve ser batizada para alcançar a graça. Batismo de infantes. Os bispos da era medieval se dividiram sobre a questão do batismo ser administrado em crianças. De um lado, viam que uma criança não herdaria o pecado original, onde o batismo seria apenas um ato simbólico, mas, do outro lado, entenderam que as crianças deveriam ser batizadas, pois eram concebidas em pecado, tendo herdado o pecado original, o pecado de Adão. Logo, o sacramento do batismo seria importante. O mesmo bispo de Hipona, Agostinho, difundiu essa prática junto ao catolicismo, onde mais tarde levantaram outros estudiosos defendendo que o batismo de crianças não estava de acordo com os ensinos bíblicos, porque não havia vestígios no Novo Testamento sobre o assunto, onde o próprio Jesus foi apenas apresentado ao templo, mas não foi batizado na sua infância, sendo batizado já adulto. Se levantou então um movimento chamado de rebatizadores, que eram contra essa tradição católica, afirmando que não havia justificativa bíblica para essa prática, não havia nenhum relato no Novo Testamento dessa prática, e que se o batismo era um sinal de iniciação do recebimento do Espírito Santo, início da fé e início de uma nova vida, como uma criança recém-nascida poderia compreender tudo isso? O batismo deveria ser administrado a quem cresce. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Segundo ponto, o símbolo e o propósito do batismo. Subpontos. Primeiro, símbolo do batismo, identificação com Cristo. Segundo, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. E terceiro, não há espaço para indecisão. Quais os tipos de batismo? Temos o batismo por imersão, onde o batizando imerge na água. Temos também o batismo por aspersão, onde é aspergido água no batizando. E temos o batismo por efusão, onde é derramado água na cabeça do batizando. Das três formas de batismo, somente uma possui evidências bíblicas, sendo o batismo por imersão. Já as outras formas são ensinamentos apócrifos, encontrados muito tempo depois dos escritos bíblicos originais. Nesse sentido, o batismo por imersão representa a união do crente com Cristo. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso simboliza a morte do cristão para o mundo, imergindo na água, e ao submergir passa a viver para Cristo, viver uma nova vida. Confissão pública de fé.
No contexto da fé bíblica, o batismo é uma profissão de fé. O cristão está dizendo publicamente que a sua velha vida não lhe pertence mais. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo todo que ele vive uma nova vida em Cristo. O crente professa publicamente sua convicção, estando consciente da fé que abraçou ao aceitar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Atos capítulo 2, verso 41 nos diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O batismo é, portanto, para aqueles que creem e não duvidam do que Jesus é em suas vidas. Se eu me batizar, não vou poder falhar? Essa frase pode estar na cabeça de muitas pessoas que ainda não se decidiram. Estão indecisas quanto ao batismo, tendo muitas dúvidas sobre a ordenança batismal. Pode ser por falta de conhecimento ou ignorância sobre o rito em si. O que precisamos entender sobre o batismo é que ele não é uma vacina imunizante. Desta forma, se transforma em um sacramento. Mas, quanto ao pecado, devemos lutar diariamente, andando em espírito. Mas, se em algum momento sucumbirmos ao erro, havendo arrependimento sincero, Jesus é o nosso advogado. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Portanto, o pecado é vencido quando se anda no Espírito Santo. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo por não terem sido convertidos. Estão conscientes das implicações que esse rito traz, mas não estão dispostos a morrer para o mundo. Terceiro ponto da nossa aula, a fórmula e o método do batismo. Subpontos: primeiro, fórmula trinitária do batismo. Segundo, fórmula herética do batismo. E terceiro, imersão, o método bíblico do batismo. Trindade Santa. A ordenação do batismo só é confirmada se for pelo uso da fórmula trinitária, que menciona a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer outra fórmula é contrária ao ensino bíblico, portanto, não é válida. Mas se o batismo for por aspersão ou efusão, usando a fórmula trinitária, pode ser válida? Não, absolutamente não. Porque não é bíblico. E neste método está relacionado à imersão nas águas. Jesus foi batizado nas águas. O eunuco foi batizado nas águas por Felipe. Vamos rever novamente o que Mateus nos revela quando Jesus anunciou este mandamento para os discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, é a Trindade Santa sendo revelada e confirmada no batismo. Existem grupos que não aceitam a fórmula trinitariana por não crerem na Trindade Santa. Estão agindo errados porque não estão em comum acordo com a ordenança de Jesus. Se cremos em Jesus e em tudo que ele nos ensina através das Escrituras, devemos então seguir o que a palavra nos revela em todo o seu contexto. Não em versos ou frases isoladas. Isso se torna em uma heresia. Vejamos agora os relatos sobre o batismo por imersão. No contexto do Novo Testamento, nos mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. Vejamos, primeiro em Marcos capítulo 1, versículo 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Foi o batismo de Jesus. Depois, em João, capítulo 3, versículo 23, nos diz: ora, João Batista, batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Vamos recapitular agora os assuntos que nós tratamos nesta aula. Portanto, o batismo é uma ordenança e não um sacramento. O batismo não possui o poder de salvar o crente de seus pecados. O batismo não é uma vacina imunizante contra o pecado. Devemos andar no Espírito, só assim venceremos o pecado.
O batismo não deve ser realizado em crianças, visto que não possuem entendimento sobre o pecado, sobre o Espírito Santo, sobre o arrependimento, a renúncia, em ter fé ou em viver uma nova vida. Nas igrejas da Assembleia de Deus do Brasil, usa-se a prática da apresentação do recém-nascido perante a igreja, orando pela criança e pelos pais, a exemplo de Jesus Cristo quando foi apresentado no templo. Somente quando a criança tiver entendimento suficiente para tomar a sua decisão por Jesus Cristo é que poderá ser batizada. Mas, em sua grande maioria, a idade mínima para o batismo é após os 12 anos de idade. A aceitação ao batismo deve ser feita de forma consciente, onde o batizando deve estar convicto de sua decisão. O batismo é uma profissão pública do crente sobre a sua fé, morrendo para o mundo ao mergulhar nas águas e viver para Cristo ao submergir das águas. O batismo bíblico é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. O batismo bíblico é trinitariano, seguindo a ordenança de Cristo através da Trindade Santa, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o batismo bíblico é realizado através da imersão nas águas, conforme descrito no Novo Testamento, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Reveja todos os pontos abordados nesta aula, refletindo e orando ao Senhor, pedindo discernimento e bons estudos. Eu quero agradecer por você nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais uma videoaula preparatória da Escola Bíblica Dominical.